bom dia. Estamos em mais um episódio de Pode Somar. Me chamo Dessa Sarkis. Eu sou Isaac, tudo bom? E estamos com duas convidadas muito especiais, Sofia e Alessandra. Muito prazer. Vocês podem se apresentar um pouquinho melhor pra gente, por favor? Claro, eu sou a Alessandra Vieira. Eu sou a Sofia Rayane. Eu sou formada em marketing, trabalho principalmente com marketing médico desde 2021. Então, já tem alguns anos que eu tenho essa experiência de fazer o trabalho de marketing, mas sempre alinhado também com a parte de gestão, porque a estratégia ela precisa ser executada e precisa dar resultado. E aí que entra o trabalho da Alessandra também. Isso, eu sou psicóloga de formação, mas trabalho com organizações há mais de 30 anos. Tenho uma empresa de gestão empresarial e a minha especialidade é mentoria em liderança, desenvolver bons líderes. Olha só. Impressionante, estamos com duas pessoas muito importantes, então. Eu gostaria de começar esse podcast fazendo uma pergunta que eu acho muito importante, né? Como vocês começaram a área de negócios de gestão? Tá, como eu tenho mais tempo, eu posso começar de forma resumida. A minha empresa eu abri a partir de uma necessidade. Eu já fazia gestão de recursos humanos. Quando eu fiz psicologia, eu direcionei para a área organizacional. Mas eu percebi que eu não conseguia fazer gestão de pessoas do jeito que eu acredito. Que era muito mais voltada tanto para a questão patronal quanto para a questão dos colaboradores, mas chegando ali de uma forma mais justa e com mais equidade para alcançar os resultados empresariais. Na minha época, tinha muito essa tendência de ser ou muito patronal ou muito para o colaborador. E eu nunca acreditei que pudesse ser dessa forma. E aí, depois de passar por vários recursos humanos de várias empresas, fui servidora pública também, aí eu resolvi abrir a minha própria empresa, que é a Consulta RH, e desde então eu venho fazendo gestão de pessoas e liderança, principalmente da forma que eu acredito, com muito foco em comportamentos empreendedores, principalmente. Certo. Que top. E no meu caso, eu comecei totalmente voltada para o marketing. E aí, aos poucos, eu ia entendendo um pouco sobre gestão, fui aprendendo. E aí, agora, eu estou abrindo a minha empresa, que chama BSB, Comunicação e Estratégia. Inclusive, a Alessandra é uma das minhas parceiras, porque eu vejo que é muito importante ter, sim, a parte do marketing, a parte estratégica, mas sem uma boa gestão, sem uma boa equipe, sem um líder que realmente sabe fazer o trabalho dele, esse trabalho todo não vai a lugar nenhum, não vai dar resultado. Sim. Então, são trabalhos diferentes, mas que eles precisam caminhar juntos, né? Complementares, né? Isso mesmo. Então, pegando esse gancho, vocês duas, como vocês definiriam, então, uma boa e uma má gestão, assim, dentro de um negócio? Pergunta mais complexa que pode ser feita, ele mandou de primeira. A boa gestão é aquela que é estruturada por objetivos. Então, assim, antes de eu ser um bom líder e de eu ter uma excelente equipe, eu preciso ter claro onde eu quero chegar. E aí já um ponto que a maioria das empresas pecam, por não terem planejamento, por não terem meta, não definirem claramente quais são o seu público-alvo, né, sua persona. Então, é um conjunto de fatores estratégicos que faz com que a gestão tenda a ser melhor. Né, tem os aspectos de liderança, que acredito que a gente vai falar depois, mas esse aspecto de você ter claro o seu caminho, ele é primordial para o sucesso de qualquer tipo de negócio. Até mesmo a BSB ela foi criada pensando nisso, porque os clientes chegavam para mim na agência só falavam assim: Sofia, eu quero vender mais. Sim, querido, mas você quer vender para quem? Você quer vender quando? Você quer vender quanto? Qual que é o produto que funciona melhor? Quais são as plataformas que a gente vai usar? Porque Instagram não é só postar lá e já chegou um monte de gente querendo comprar. E aí, precisa muito ter esses objetivos claros. E aí, depois entra as campanhas. Então, é uma estratégia, né, muito bem desenvolvida para depois ser colocada em prática, né? Certo. A falta de planejamento estratégico, ela é, na verdade, o cerne de toda a questão. Porque eu não defino claramente onde eu quero chegar, e aí eu começo a agir apagando incêndio, trabalhar, né, todos os dias fazendo coisas sem estarem concatenadas ou encadeadas com objetivo. E aí a equipe também fica perdida, né? Não tem posicionamento claro. Por mais que seja fantástica a estratégia de marketing, na hora que eu recebo meus clientes, eu não sei nem o que eu faço direito com eles, eu não sei recebê-los. Então, uma questão cerne na questão de boa qualidade, né? Da empresa, dos resultados empresariais. E até um resumo, assim, da situação empresarial no geral.
Se você tem um plano, se acontece algum imprevisto, você consegue desviar a rota e depois você volta para o seu ponto principal. Se você não tem plano nenhum, não tem estratégia nenhuma, tudo vai ser um chute. Se der certo, deu, mas a chance de dar errado é muito maior. Certo. E na concepção de vocês, um bom gestor, ele já nasce sabendo ou é a partir de um treinamento, a partir de uma experiência que ele consegue trazer essa boa qualificação? Com raras exceções dessa sabendo. Eu, na verdade, não conheço nenhum que tenha, que seja assim, de dom, assim, né? Já veio com esse dom, né? Porque, na verdade, a liderança ela pode ser ensinada. São habilidades, comportamentos específicos que fazem com que a pessoa se destaque na liderança ou na gestão. E é importante a gente diferenciar o gestor do chefe e do líder. São papéis e funções diferentes que pode ser o mesmo, na mesma pessoa, o empresário, o dono do negócio. Dependendo do tamanho da empresa, normalmente está ali tudo junto na mesma pessoa, mas são funções diferentes. E que quando eu tenho clareza, né, o líder tem clareza dessas funções, ele consegue, inclusive, diferenciar as ações do seu dia, a sua rotina diária, para conseguir avançar nessas 3 frentes, junto à equipe e junto aos resultados empresariais. E talvez até adiantando um pouquinho, acontece bastante de dentro da empresa terem ótimos funcionários, ótimos colaboradores, mas eles estão empregados em papéis que não tem nada a ver com o perfil deles. Então, se você escolhe a pessoa certa para uma posição errada para a pessoa certa, não adianta ter o planejamento, não adianta ter a gestão, que não vai funcionar. E a Alessandra também consegue orientar quem vai para onde, quem faz o quê e como que isso tudo vai funcionar direitinho, né? Sim, porque muitas vezes o processo de buscar bons colaboradores, de formar uma equipe engajada, uma equipe motivada, ele precisa passar por claramente um mapeamento de perfil. Né? Eu preciso identificar quais são as questões necessárias, o perfil necessário, a gente chama isso de perfil profissiográfico, para que eu consiga combinar o perfil com as áreas. Né? E muitas vezes, principalmente o pequeno empresário, ele faz um recrutamento de seleção quando faz muito incipiente, ou acaba contratando parente de alguém, alguém que indicou, um amigo ou familiar. Né? E aí a pessoa às vezes tem um perfil muito bom para o comercial, mas está dentro da área técnica, numa área de escritório. Sim. E aquela pessoa que deveria estar mais fechada, analítico, analisando números, está na área comercial. No computador, né? Exato. Então, assim, é fundamental, só que infelizmente, em função de estar a maioria dos líderes, gestores, apagando incêndio o tempo todo, eles não param para olhar a importância de fazer uma boa seleção. Certo. Importante mesmo. E, Alessandra e Sofia, né? Quando eu olho assim para uma lógica, uma visão de consultoria, eu tenho certos tipos de pessoas, certo? Pessoas que são mais cabeça dura e às vezes não aceitam um conselho, não aceitam nenhuma visão diferente, que o marketing faz muito isso, né? Ele traz uma visão totalmente diferente para um negócio, né? E quando eu tenho essas pessoas assim, como é que eu deveria chegar, como eu deveria falar, por exemplo, trazer esse assunto aqui? Eu acredito que primeiramente é resultado. Se né? você tem números, se você tem provas de que aquilo funciona, é inquestionável. E além de resultado, tem um processo muito bem definido. Então, para chegar no cliente, hoje eu falo, eu tenho esse resultado, mas para chegar nele a gente passou por tal etapa. Ah, mas eu não quero fazer tal etapa, não estou com orçamento para isso. Tudo bem, a gente reorganiza e faz da forma que você pode. Mas o resultado vai ser diferente. Então, em cada etapazinha dessa, ainda tem um processo muito bem definido para conseguir fazer dar certo. E aí o cliente decide se ele quer fazer do jeito certo ou arriscar e depois não poder reclamar assim que deu errado. Fica na mão dele, né? Isso. E outra vantagem de você ter processos bem definidos é que fica muito mais fácil eu treinar e acompanhar e monitorar a minha equipe. Porque a partir do momento que eu tenho aquilo ali, pode ser no formato de checklist, um manual, um escopo de treinamento vai ser muito mais claro, observável. Na hora que eu for verificar também onde eu ouvi, né, se a gente teve algum tipo de erro, alguma falha, eu vou poder analisar naquela sequência o que faltou. Também vai ficar mais evidente os bons resultados. Né? Se eu tenho aí a opção de promover alguém dentro da minha equipe, eu vou conseguir exatamente através de observar ali quem está mais dentro daquele resultado, daquele escopo. E também são os nossos indicadores, né? Para eu aumentar, melhorar as minhas metas, eu vou analisar aqueles resultados e definir as próximas metas. Então, o processo é a fórmula de bolo, é a receita
que toda empresa precisa ter e cada área e cada processo precisa ter isso bem descrito. 2 palavras que a gente fala bastante, é estratégia e processo. Sim. Porque sem o processo do jeito certo, como que você vai chegar na sua equipe e vai cobrar um resultado? Às vezes você tem a meta, mas não tem a estratégia, não tem um processo. Então, se você tem um processo, é o que a Alessandra falou, você sabe exatamente onde está dando certo, onde está dando errado, e assim consegue andar direitinho, né? E trazendo esses resultados, vocês acham que os resultados justificam uma gestão mais rigorosa, uma gestão mais forçada? Essa pergunta ela é quase capciosa. Bem polêmica. realmente. Porque o que acontece? Um bom líder, ele precisa saber alternar entre os estilos de liderança. Sim. Um dos estilos de liderança é justamente ser mais dominante, mais autoritário. E em alguns momentos é necessário que seja feito isso. Então, não existe um estilo perfeito, um estilo ideal. A liderança, a gente fala que ela é situacional, ou seja, eu adapto o meu estilo à medida que a situação exige ou a pessoa, o colaborador exige. Então, eu preciso estar muito antenado e flexível para que eu consiga mudar de estilo. Em alguns momentos, eu preciso ser dura, sim. Em alguns momentos, eu preciso ser mais firme. Porque se eu não der esse direcionamento, não cobrar e não deixar bem claro que esses resultados serão cobrados, se eu não tiver um treinamento adequado da minha equipe, se a equipe não tiver a intencionalidade ou ainda não for maduro o suficiente, essa equipe relaxa no prazo, relaxa no resultado. Então, em alguns momentos, eu preciso ter um pouco mais de firmeza. Só que, se eu for firme o tempo todo, eu tensiono a equipe e arrebento a equipe. Por isso que eu preciso alternar entre os estilos. Então, é um dos estilos e que, às vezes, é necessário, sim. Certo. Bom, falando por mim, eu não sou um líder de uma empresa ainda, né, certo? Ainda estou passando pelo processo gradativo de subir, né, funcionário, depois eu vou passar para um gestor, algum supervisor, aí depois, quem sabe, uma empresa no meu nome, né? Uhum. Qual seria, então, para mim, tipo, um conselho que vocês dariam, assim, para quem quer ser um bom gestor futuramente? Uma que já está nesse processo. Incluindo o marketing também, né? porque o marketing faz toda a diferença para uma empresa, para um gestor, para uma pessoa que tem a liderança da sua E equipe saber se ali. vender também. Né? Eu vou usar até um exemplo pessoal. Em 2024, eu fui Miss Brasília. E aí, em 2025, muito sobre branding, gestão, vários assuntos eu fui estudando nesse processo de preparação para o Miss Brasil. E aí, quando passou isso tudo, eu pensava, meu Deus, eu não quero que ninguém fique sabendo que eu fui Miss. Eu quero que todo mundo veja eu trabalhando com marketing médico, mas as pessoas lembram. E aí, agora que entra a parte do planejamento e da estratégia. Eu já queria abrir a minha empresa, e aí eu criei um planejamento a médio e curto prazo. Também o longo era o objetivo final. E aí eu fui mudando a minha imagem, mudando o meu posicionamento público, até que as pessoas entendessem que Sofia sim é formada, Sofia sim trabalha, e aí esse passado de Miss é um diferencial, mas ele não é o foco principal da minha carreira. Então, primeiro é isso, de mudar a sua imagem, as pessoas precisam te ver como alguém competente na sua área, e aí o processo em si da empresa divide de acordo com aquilo que cabe na sua rotina. Divide em várias etapas. A Alessandra sabe que quando eu falei que eu abri a empresa, eu tinha tudo muito bem definido. Então, primeiro mês, tinha que ter os conceitos da marca, desenvolver a estratégia. Segundo mês, tinha que criar os contratos, os processos de cada serviço, definir tudo o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer. Então, assim, primeira coisa seria ter um planejamento incrível. Segunda coisa, não querer ser um gestor, um líder do dia para a noite, porque isso não vai acontecer. Vai com calma, vai estudando. E uma coisa assim, incrível também é procure bons parceiros. Porque eu sou uma especialista em marketing, mas eu não sou especialista em gestão. Então, procure alguém que é bom de gestão. Entendi. Eu sou especialista de marketing. Eu não vou saber lidar com finanças da melhor forma possível. Então, procurei uma parceira de finanças. Faça assim, um networking bom e desenvolva parcerias que sejam boas para os dois lados. Porque também não adianta eu ter uma proposta incrível para mim, mas se não vai servir para a Alessandra. Ou que dê vantagem só a Alessandra, mas não sirva para mim. Então, é isso. Ter um planejamento, estudar o processo e também ter bons parceiros, porque isso facilita demais. Quantos anos você tem? 21. 21, você começou com quantos anos? 17. 17 anos? Bem cedo. Eu comecei a trabalhar com marketing quando eu tinha 17. Aí eu fiz minha primeira graduação dos 17 aos 19, que era o de marketing.
E aí agora eu tô na minha segunda faculdade de produção audiovisual, além de vários cursos que eu fiz, assim, de neuromarketing, enfim. Então, desde cedo você já tem essa mentalidade, esse plano pro seu futuro. Não é uma coisa assim que aconteceu do nada, Não você era já vem... um plano perfeito, assim, no ensino médio. Todo mundo falava, Sofia, você tira notas muito boas, você tem que ir pra direito, fazer medicina. E eu pensava, não, eu sei o que eu não quero. Eu não tinha decidido ainda que eu queria ir pro marketing. Aí, aos poucos, eu fui entendendo, eu gostava muito de gravar vídeo e tal. Aí eu falei, não, vou fazer publicidade e propaganda. As pessoas odiaram, né? Porque pensaram, você vai desperdiçar a sua inteligência. Foi mais ou menos esse assunto que rolou na época. E aí, durante a pandemia, eu tinha um perfil de lettering. Você sabe o que é? Lettering, não. Aquelas Aquelas paredes que letras você escreve, aquele Ah, caderno sim, bonitinho. sim. Tipo assim, a Guerra Mundial, só que uns brilhinhos. Bem É isso. É bonito. coisa de menina, né? Bem menininha. Bem de menininha. E aí eu tinha um perfil disso, eu comecei a estudar sobre marketing, porque eu já tinha fechado várias parcerias, eu queria começar, talvez, vender cursos sobre isso e tal. E aí, durante esses estudos, eu pensei, não, dá pra eu ganhar mais dinheiro trabalhando só com isso, não vou mexer com lettering, não. E aí foi que eu comecei a trabalhar com isso, fui movimentando meu perfil. E em pouquíssimo tempo, uma dermatologista gigante aqui de Brasília já me encontrou no Instagram. E eu comecei a trabalhar com ela no marketing médico. Aí depois disso eu falei, não, quero focar com os médicos mesmo. E hoje, um dos meus clientes é a Vila Filmes. A gente atende só lá mais de 70 médicos, clínicas, até hospitais. O nosso estúdio fica lá no Mané Garrincha. Então, assim, foi a área que eu me encontrei totalmente. E aí entra aquela parte que eu já comentei, que eu sentia falta desses atendimentos por agência, de ter um planejamento mais sólido, de ter uma estratégia que fuja um pouco só do básico do Instagram. E aí que nasceu a BSB também. Que bom. Show. E respondendo a sua pergunta, Sim. o fundamental é que você aproveite todas as etapas. Né? Porque quando a gente tem um plano, o planejamento ele não é uma bola de cristal, ele não vai estar perfeito com todas as etapas definidas. As intercorrências vão surgindo ao longo da sua carreira, Sempre da sua existem vida. imprevistos, né? Sempre vão existir imprevistos, porque a gente não consegue prever absolutamente tudo, né? E aí você pensar em aproveitar todas as etapas como degraus para que você consiga avançando. E aproveitar o aprendizado de cada uma dessas etapas, né? Meu primeiro emprego eu fui servidora dos Correios. Depois fui do extinto DNR, né? Hoje DENIT. E em cada uma das ocasiões e cada um dos trabalhos, eu quis ali aproveitar ao máximo, deixar legado para que eu pudesse depois avançar, mas carregando muito aprendizado, bastante bagagem. E é muito também sobre não fechar portas. Não deixar portas fechadas, exatamente. Certo. E nesse processo, vocês acham que qual o erro mais comum que as pessoas fazem? Que elas não conseguem atingir o que elas querem porque elas cometeram esse erro específico? Eu acho que o maior erro que eu vejo hoje, não só nos líderes, mas nos liderados, é a falta de consistência e a falta de coerência. Então, a pessoa ela não consegue persistir nos seus objetivos, ela não consegue manter ali um ritmo, né, para conseguir alcançar seus resultados. Uma disciplina, né? Uma disciplina. Desiste no primeiro obstáculo, à medida que as coisas... Porque vão surgir obstáculos, né? Não tem condições da gente seguir um caminho suave aí, como se fosse numa nuvem cor-de-rosa. E aí não tem essa disciplina, busca motivação externa, mas tudo isso é muito aliado também à falta de objetivos pessoais. Porque é isso que mobiliza, né? Que gera essa energia para eu me manter firme num propósito, num objetivo. Então, é ter esse alinhamento com os seus objetivos pessoais. Então, eu sempre, na minha carreira, comecei muito de baixo, mas eu sempre tive claro que eu queria crescer, que eu queria ser dona de uma empresa, que eu queria ter tanto de salário. Então, né, no meu caso, não é salário, mas é faturamento já há algum tempo. Então, a pessoa, quando tem essa clareza aonde quer chegar, fica tudo muito mais fácil. E aí, a mesma coisa que a gente tinha falado da empresa. Tem que ter claro aonde você quer chegar, né? Então, no âmbito empresarial e no âmbito pessoal também. E saber se vender, né? Que aí entra a área da Sofia, né? Que ela, inclusive, tem me ajudado bastante nisso, né? Até complementando algo que a Alessandra falou sobre objetivo e sonho. Você precisa, sim, ter um sonho, mas você tem que fazer esse sonho virar um objetivo, porque são duas coisas diferentes. Então, o sonho é uma coisa, assim, muito imaginária. Eu quero ser rica, eu quero viajar. Tá, mas esse você... objetivo, quanto né? que é ser rica? O que é ser rico para você? Sim. Quanto que você precisa? Até quando? Então,
colocar isso no papel e montar o seu plano, montar o seu processo. E como ela falou também, se vender é fundamental. Eu morria de vergonha de falar sobre mim, falar sobre o meu trabalho. Eu era super tímida, um bichinho do mato. E aí, por conta do marketing médico, eu tive que ser obrigada a falar com as pessoas e fui aprendendo aos poucos. E assim, fica até de conselho também para os dois. Sempre falem sobre o trabalho de vocês, sobre os estudos, porque às vezes você pensa, não tem ninguém olhando. Gente, o mundo é minúsculo. A gente percebe isso diariamente. Pode falar. E não, pode terminar. Não, era só isso mesmo, assim, que tem que falar, assim, sobre o trabalho. Não precisa ter vergonha nem ficar tímido. E uma coisa que você me falou uma vez, que foi diferencial, né? Foi tipo um soco no estômago. Tem pessoas que sabem muito menos. E estão se destacando. Não têm a sua mais. competência e estão se destacando muito mais, justamente porque estão se vendendo melhor. Uhum. É porque é muito fácil. A gente tá ali mexendo no Instagram e ficar falando: fulano tá passando vergonha, fulano ele não sabe o que tá fazendo e tá vendendo. E se você ficar reclamando, vai mudar o quê? Tipo assim, cuida do seu, vende o seu, porque enquanto você estiver apagado, você vai continuar lá apagado. Ele tá sendo visto, né? Exatamente. Ele tá fazendo dele. E hoje também existem as hard skills e as soft skills, né? Que são as habilidades que alguém pode, tipo, durante o processo desenvolver, né? Aí, pegando esse gancho que você estava falando aí sobre conhecer pessoas, conversar com pessoas, perder a timidez, umas habilidades, assim, que vocês acham mais importante para um gestor e também para um líder, né? Vou deixar ela começar a parte da liderança. Eu adoro falar de soft skills, porque é justamente o meu nicho de atuação. Porque as habilidades técnicas, né? Você está aqui dentro de uma instituição de ensino, você aprende tecnicamente. Né? Então, desde como operar um equipamento, ou, sei lá, um médico, né? Passo a passo de uma cirurgia. Isso são habilidades técnicas. As soft skills, que são exatamente essas habilidades atitudinais, comportamentais, tem gente que fala que não pode ser ensinada. Eu discordo. Né? Você pode modelar. Né? É necessário que você tenha definido quais são os seus gaps dessas competências. Então, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando da própria liderança, a gente está falando de habilidade de comunicação, de relações interpessoais, e que hoje, no mercado, elas são muito exigidas, são cobradas, porque as pessoas são contratadas a partir das hard skills. Né, das suas competências técnicas e do que elas dizem que tem de prática. Papel aceita tudo. Né? Apesar que hoje a maioria dos currículos não estão no papel, né? Estão ali no tudo online agora. No LinkedIn. Ali eu coloco o que eu quiser. Agora, no dia a dia prático, é que as soft skills aparecem. Então, as pessoas são contratadas pelas hard skills e demitidas pelas soft skills. Na verdade, pela falta das soft skills. Sim. E ter jogo de cintura é muito importante. No marketing, por exemplo, na faculdade, nos cursos, você aprende o que? Você vai receber um briefing assim, você vai preencher assim, você monta a campanha assim. Mas aí, se você for atender um cliente na vida real, o cliente não vai ter isso pronto para você. Outra coisa. Você aprende a fazer o roteiro de um vídeo de um jeito, você aprende tudo tem um processo, assim, na hora de aprender. Mas quando chega na vida real, se você não tiver esse jogo de cintura de conseguir se adaptar, você vai ficar travado. Então, não adianta ter um trabalho excelente, um perfil incrível, se você não consegue se adaptar ao jogo. Sim. Você vai ficar completamente travado. Não consegue entender o cliente, né? Querendo ou não, é um mundo sociável, né? Se não tiver essa malícia, né? De conseguir conversar bem, de conseguir entender a pessoa, acaba que não traz o que você quer, né? Exato. E eu sou muito a favor de exposição boa. Conheça outras áreas, converse com pessoas de todos os trabalhos que você conseguir e vai se enfiando ali em tudo que você puder, porque isso vai te gerar muita experiência. Então, por conta do concurso de Miss, eu tenho experiência para conversar com o cliente sobre como perder a timidez, para falar sobre maquiagem, falar sobre roupa. E assim, se fosse seguir só o básico ali do trabalho de marketing, isso não vai aprender na fazer faculdade. Um extra, né? Esses extras. Sim. Né? Porque tanto é de aprendizado quanto de oportunidades. A gente nunca sabe quando a oportunidade vai surgir. E aí, muitas vezes, uma situação que você faz, isso aqui não vai servir para muita coisa, abre portas para outras. Eu nunca esqueço uma palestra que eu fiz gratuita, né, para um grande amigo, ele presidente de uma associação comercial, e ele falou: Alessandra, a gente está sem verba, mas eu queria muito que você fizesse a palestra. Eu falei: vou fazer. Essa palestra me abriu uma outra porta, e a partir dessa outra, eu fiz um circuito de 20 palestras.
Então, você imagina se eu tivesse Negado. recusado essa oportunidade, eu teria perdido aí a oportunidade de fazer mais 21 palestras. Então, ter esse olho também para a oportunidade. Né? Não fechar as portas, Não né? fechar Que a você porta. está falando. Exato. Desse jeito. E se aplica também demais ao marketing, porque os clientes, hoje em dia, eles são muito apegados a querer viralizar, querer ter um engajamento surreal. Mas muitíssimas das vezes isso não é o importante para ele. Então, eu tenho uma cliente médica que eu falei, olha, eu quero que você faça um vídeo sobre isso. Ela falou, não, Sofia, eu não quero fazer porque não vai engajar, não sei o que. Eu falei, faz, vai dar certo, confia. Ela fez. O vídeo realmente não teve um engajamento bom. Mas quem precisava assistir o vídeo, assistiu. E ela foi convidada a escrever um artigo enorme num livro super importante. Legal. E, tipo assim, deu muito mais certo do que ela pensava. Então, é melhor ter muito melhor do que ter engajado e viralizado. Demais. Né? É muito melhor ter um artigo seu publicado do que ali 1000 curtidas num vídeo que daqui uma semana as pessoas iriam esquecer. Realmente. Então, assim, confia no planejamento que o marketing sabe o que tá fazendo também, né? E tem uma pergunta mais voltada para a Alessandra, mas se a Sofia quiser trazer alguma coisa, né? Mas hoje, como líder, você consegue dizer uma ferramenta ou algum método que você utiliza mais, alguma coisa que realmente te traz um destaque nesse nível? Uma ferramenta só, não. Mas, assim, eu aconselho os meus mentorados a trabalharem com planejamento. Quando a gente fala de planejamento, eu tanto gosto de usar o 5W2H, quanto também o BSC. E para pivotar, eu tenho solicitado ou orientado eles usarem o Canva. Porque são modelos que a gente sabe que são muito tradicionais, são transversais. Né? Por exemplo, 5W2H é uma coisa da década, sei lá de quando, mas é muito eficiente. Ah, Alessandra, mas eu não tenho habilidade, eu não gosto, mas use o papel, no sentido de escrever, né? Não precisa ser papel só não, gente, pode ser digital também. Mas, assim, tirar desse âmbito do sonho, que a Sofia estava falando, Anotar, né? No pensamento e colocar, de fato, dentro de uma forma estruturada. Pode ser um checklist do que eu tenho que fazer diário. Isso vai servir para o planejamento, para a gestão do tempo, para a organização. Então, é realmente começar a deixar de forma mais específica e mensurável. E aí a gente tem várias ferramentas para isso. Certo. Que vão derivar depois, por exemplo, na avaliação de desempenho. Né? Como que eu vou fazer a avaliação de desempenho de forma clara, específica, se eu não registrei os fatos acontecidos, o que ocorreu, para eu poder dar um feedback mais específico? Realmente ter tudo anotado. Isso, para sair do campo subjetivo e do empirismo, para ter um resultado ali mais observável e prático. Certo. E Andrezão, vamos fugir um pouquinho aqui. Você trabalha, né? Sim. Você trabalha como? Eu estagio uma corretora ultimamente lá na Asa Sul. Essa pergunta aqui, eu vou deixar ela meio que aberta, mas, por exemplo, você trabalha, certo? Você é um funcionário. O seu chefe, certamente, ele faz umas reuniões contigo, certo? E nessas reuniões que ele faz contigo, você tem a liberdade de falar para ele assim, olha, isso tem que melhorar, isso não tem que melhorar. Essa abertura que um líder tem que entregar pro próprio funcionário, a equipe dele, acha que é importante, acha que é essencial para uma empresa funcionar e dar certo? Eu tenho certeza de que é importante e que é fundamental. Mas a gente também fala que a liderança ela é solitária. Porque o líder raramente solicita feedback, que é isso que você está pedindo, né? Um feedback sobre o desempenho dele, sobre, às vezes, o próprio treinamento, a forma como ele conduz a equipe. Então, é muito raro ele ter essa, não vou dizer nem humildade, né? Mas é humildade de solicitar. E a maioria das vezes, quando ele solicita, o colaborador não dá um feedback 100% fidedigno. Mesmo, né? Porque se ele não tiver preparado a equipe, se ele já não tiver esse hábito de ter essa transparência, de receber um feedback, acatar aquele feedback e mudar sem levar para o lado pessoal, isso é muito raro. Né? São poucas as empresas e os líderes que eu conheço que fazem isso. Então, o feedback ele vem enviesado do colaborador. Então, é necessário, mas tem esses aspectos que a gente precisa observar e cuidar. Sim. Por isso que eu falo que liderança, ela é formada, ela é um processo e pode ser desenvolvida cada vez mais. Né? Tem a ver com maturidade do líder também. E até assim, no ponto de vista de colaborador, você nunca vai chegar nele e vai falar assim,
fulano, eu acho que a gente podia fazer... Não, chega com um estudo, chega com um dado, fala, olha, Né? eu vi essa notícia, eu vi esse artigo, eu vi essa pesquisa, os números são esses, e assim, eu acredito que faça muito sentido por conta disso. Até um exemplo, a gente consegue aplicar tal metodologia com tal cliente, qual que é a meta? Tipo assim, já chega metralhando informação, porque só olha, desculpa, eu acho que pode... Não, tem que mostrar que vai dar certo, sim. E não ter medo de falar, porque assim, na minha opinião, falta muito essa iniciativa de chegar com o pé na porta mesmo, falar, ó, eu sei o que tô fazendo, confia em mim que dá certo, porque vai dar certo. E você tem que mostrar que dá conta de fazer isso. Se você não mostra confiança, né? Como é que ele vai confiar em você? Exatamente. Sim. Andrezão, quer fazer mim, realmente, para mim, as perguntas que eu queria mais fazer já foram respondidas. Trazer uma pergunta, então, já para trazer a finalização. Se vocês pudessem resumir tudo isso que a gente está conversando aqui agora, de liderança, de gestão, de marketing, se vocês pudessem resumir tudo em uma frase, ou pelo menos uma frase frase um pouco não. longa. Eita, frase. Um Parágrafozinho. Um parágrafo pequeno. Como vocês poderiam resumir isso, por favor? Deixar a Alessandra primeiro. Eu já ia falar, pode começar. Isso, Deixar a líder trazer o exemplo, né? Eu acho que, assim, liderança é situacional. E quando a gente está falando de situação, eu preciso adaptar o meu estilo, né? Aquilo que a gente havia falado. E também não adianta nada eu ser uma excelente líder, agir de acordo aí com esses preceitos que a gente está falando, se eu não tiver um bom planejamento e uma boa orientação estratégica. Então, eu preciso entender que eu tenho que estar no nível estratégico, tático e operacional do meu negócio, mas eu preciso ter essa clareza do estratégico. E é a hora que entra o marketing para me dar todo esse apoio, né? Então, seria fazer primeiro esse planejamento muito completo, a longo, médio e curto prazo, porque uma coisa que eu acredito demais é que o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, não sei se eu vou fazer um curso, não sei se vou fazer tal coisa, porque vai demorar. Daqui 2 anos, passou 2 anos do mesmo jeito. Então, faz o curso, faz aquilo, vai fazendo as suas tarefinhas dia a dia, não é papo coach, porque eu odeio coach, mas vai fazendo o básico a cada dia, porque depois você consegue alcançar o objetivo macro que tinha no seu planejamento, e é claro que seguindo os passo a passo certinho de gestão e de liderança também. Certo. Show. Bom, mais alguma pergunta? É isso. É isso? Podemos finalizar, então? Alguém tem alguma coisa mais para falar? Algo acrescentar? Só agradecer mesmo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, nós que então, fomos aos honrados. Ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. É isso. Valeu!